Bom, vocês vejam que, mesmo com a bandidagem e corrupção da família Bolsonaro chafurdando na corrupção do Centrão Federal para justamente não sofrer um processo, apesar disso, e apesar do completo desleixo em plena pandemia, comparável sim a um genocídio, há aqui e ali pelo país ainda sujeitos que querem surfar na onda oportunista do gabinete do ódio criminoso e, enfim, e dessa necropolítica do ódio que só fez mal para o nosso país. Então, por exemplo, este é um dos exemplos. Há um pré-candidato à prefeitura de Santos, da cidade de Santos, Ivan Sartori, ex-desembargador, que daqui a pouco eu volto naquele foto dele com um bandidinho, um dos bandidinhos filhos do ocupante do Palácio do Planalto. O que é chocante é que ele foi o juiz que anulou o júri do Carandiru, praticamente absolvendo os assassinos do massacre do Carandiru. Há uma notícia mais recente que fala em arquivamento, parece que a investigação foi arquivada. No entanto, havia ou haverá ou há investigação do Conselho Nacional de Justiça sobre Ivan Sartori pelo pedido dele de absolvição dos assassinos em pele de policiais militares durante o massacre bárbaro do Carandiru. É o mesmo estilo, design da campanha de difamação e de ódio, de fake news, que tomou conta da política nacional, que desgraçou e arruinou a política nacional brasileira de 2013, 2016, 2018 para cá. E que é tudo que menos queremos, é o que cada vez mais vimos que não dá certo. Esse terraplanismo, ainda mais no momento de pandemia, e o ódio gratuito, o moralismo reacionário de maneira hipócrita contra a corrupção, imagina, defendendo a corrupção do Centrão e da família, e com mentira e campanha de ódio. Tudo que a política menos precisa, sobretudo neste momento. Porque serve apenas para desviar o foco, a atenção do verdadeiro poder econômico que expolia o povo, que engorda através do nosso dinheiro, desviando o foco desses nossos verdadeiros inimigos e colocando naqueles que são ou sensatos ou que realmente não fazem parte da elite tal como nós sabemos. Esse tipo de estilo aqui, dessas imagens, dessas frases de impacto, dessas palavras de impacto de campanha de ódio, é politicagem. Não é isso que nós precisamos para o nosso país. E há pouco mais de um mês, ele foi cotado para substituir Sérgio Moro, que inclusive é outro que comprova que os nossos cursos de direito andam mal de alguma forma. Que as exceções muitas vezes confirmam a regra. É preciso um teste psicológico, teste de desvio de caráter, né? Teste para saber a conduta ética do sujeito. Então ele chegou a ir lá em Brasília, da onde tirou aquela foto, esta foto aqui, com um daqueles que mamam na teta do Estado na família. Interessante que como é que ele conseguiu isso? Ele foi fazendo toda uma atuação, sobretudo neste momento da pandemia, em que prefeitos, governadores mais sensatos e a população, os cidadãos mais sensatos foram seguindo as recomendações de médicos, de cientistas, ele se colocou contra. Então ele chegou a fazer vídeos nas praias de Santos, apoiando a invasão da praia pelo fim da quarentena. E eu não vou nem colocar o play, mas enfim, não vou
colocar o vídeo, mas é essa baixaria. A onda de Witzel, que merece sofrer um impeachment lá no governo do estado do Rio de Janeiro, que também vinha com essa política do ódio de genocida. Juiz que anulou o júri do Carandiru quer ser prefeito. Isso já tem algum tempo. Ele desobedeceu a lei. Vejam, um ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, pré-candidato, desobedecendo a lei, indo à praia, fazendo vídeo. A população ficou chocada e foi comentar nas páginas dele. O nível é esse, ó. Quando a Band estava com o Lacombe, que também é, entre aspas, bolsonarista, e com Alexandre Garcia, ele coloca que é uma ditadura em que a esquerda está tomando conta. Ele chega a dizer que é uma ditadura. Uma ditadura controlada pela esquerda, ou seja, seguir ordens de distanciamento físico é uma ditadura, segundo ele. O que causa estranheza, só para terminar por enquanto, é que ele está escrevendo no jornal A Tribuna. Isso causa muita estranheza. Vejam que o último texto dele é sobre a declaração do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sobre o genocídio que os militares estão levando a cabo durante a pandemia por militarizarem o Ministério da Saúde. Estamos com um ministro que, na verdade, como todos do desgoverno, é um sinistro, interino, e os médicos que passaram por lá, nenhum eram de esquerda, todos de direita, ligados a planos de saúde privados e que nunca foram verdadeiramente defensores do SUS, saíram pelo completo terraplanismo. Ninguém quer entrar lá. Então colocou um militar que está dando declarações absurdas. Então, neste texto da Tribuna, ele chega a usar um termo que choca pelo fato de um jornal tradicional da cidade, tradicional em termos de disseminação e de décadas, talvez acho que pelo menos um século de existência. Ele chega a usar o seguinte termo, que é chocante. Você não vê isso em outros jornais, e se vê, eles tratam de, pelo menos neste momento, nessa altura do campeonato, o desgoverno completamente desmoralizado e com rejeição histórica, pelo menos não chega tanto. Ele usa o termo claque esquerdista. É esse o nível do sujeito. Além disso, causa estranheza que ele tenha esse espaço, porque ele ataca a mídia, ele ataca a imprensa. Tem vídeos dele atacando a imprensa. Vou só mostrar apenas dois. Nesse aqui ele fala em jornaleco. Conversa que adorei aqui, amigos. Aquele vídeo da praia viralizar, a gente sabe quem viralizou, me colocando como irresponsável. Gente, um jornaleco aqui exigiu... Jornaleco. Mas vocês podem notar aqui, neste episódio em 2016, o nível dele junto em relação a uma rádio de direita, inclusive. O jornalismo da Jovem Pan. E por 2 programas aí me ofenderam gravemente com esse tal de Vila. Não é tal. Tal pode ser o senhor. Eu tenho nome. Tal é o senhor. Não, o senhor não vem falar comigo assim, que o senhor não pensa que o senhor tem poder, não. O senhor é uma metralhadora giratória, um laranja. Deixa ele falar. Não, laranja é o senhor, laranja é o senhor. Não vem querer passar aqui e gritar da área de autoridade pra cima de mim. O senhor tem educação. Venha falar na minha cara, aqui na minha cara, no meu gabinete, seu covarde. Covarde é o senhor. Covarde é o senhor que toma decisão. O senhor não tem equilíbrio, o senhor não podia ser o juiz, o senhor teria de ser demitido a bem de serviço público. O desembargador desligou o telefone. Na verdade, os funcionários lá atrás ficaram chocados, porque um desembargador com esse nível. Com o desembargador Ivan Sartori, o que a assessoria de imprensa informou à Jovem Pan é que ele não iria se posicionar por causa de restrições, enfim, internas, que ele não poderia falar com a imprensa. Sim. E hoje ele aceitou falar com a gente. Vejam o nível da Justiça de São Paulo. Esse usuário comenta o seguinte: impressionante, desembargador com 35 anos de serviço, parece um menino brigão, impressionante, fraco, desequilibrado. O fato é que agora ele quer
entrar na política, veio nessa onda da judicialização da política propiciada pela Força Jato, que levou a um desgoverno que é centralmente corrupção com centrão e bandidagem corrupta da própria família. Ivan Sartori, para vocês verem, eu acabei de citar, Jovem Pan de direita, mais de direita do que de esquerda, quer dizer, ele faz parte de uma ala fascistoide das instituições, de algum setor da sociedade brasileira também, ultra-reacionário e de extrema direita. O sujeito desse não pode, em hipótese alguma, entrar na política desse jeito. Ele chegou a ser investigado no Conselho Nacional de Justiça por absolver os assassinos do massacre do Carandiru. Na época ele alegava legítima defesa, quer dizer, essa violência ultra-reacionária é o que nós menos precisamos, sobretudo neste momento de pandemia. Um sujeito que vai na praia, que zomba das mortes, que zomba da ciência, que zomba da própria justiça, é tudo que não podemos admitir, nem em prefeituras, nem em governos de Estado, e nem dar voz e holofote, equalizando a terminologia de baixo nível desses sujeitos com de outras opiniões mais sensatas, sejam em quais espaços forem. O que precisamos é de solidariedade, distribuição cada vez maior de riqueza e luta pela justiça social, além de outras coisas. Mas essa hipocrisia moralista e esse elemento fascistoide não pode vingar mais na sociedade brasileira, porque nós vemos o resultado diário através dos absurdos desse desgoverno. É isso por enquanto.